Muito obrigado, pastor André Moreira e demais irmãos que participam do grupo EBD em questão e os que estão participando neste momento desta transmissão ao vivo. Meus agradecimentos pelo convite formulado e é uma alegria, um privilégio, uma satisfação, uma honra estar aqui para ministrar a palavra de Deus, em certo sentido, ser um facilitador daquilo que Deus já revelou através das Escrituras Sagradas e estar entre mestres e tantos outros que aí estão, mestres da palavra, como o professor Caramuru e outros cujos nomes eu não os tenho em memória, para mim, me impõe pesada responsabilidade, porque são pessoas que também estão acostumadas com o ofício. E como disse o pastor André, a nossa vida ao longo dos anos tem sido essa, envolvida na exposição da palavra, na vida acadêmica, como escritor, diretor de publicações da CPAD, também fui gerente do setor de jornalismo, atuei como comentarista de revistas de escola dominical e outras atividades que não convém aqui ficar mencionando, porque a finalidade não é essa e a glória, a honra e o louvor serão sempre para aquele que nos usa como instrumentos em suas mãos. Mas apenas para citar e também para justificar a razão pela qual estamos aqui nesta noite para expor a palavra de Deus. Não estamos usando uma revista de escola dominical. Acertamos, eu e o pastor André, de trabalhar em cima de dois temas desse livro que escrevemos, A Transparência da Vida Cristã. Na verdade, foi um livro base de um dos comentários que escrevi para a CPAD e as Assembleias de Deus no Brasil, comentários esses que foram baseados no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, vamos trabalhar esses dois temas. Hoje, dia 23 de junho, é uma data até marcante para mim, porque se meu pai estivesse vivo, hoje ele estaria completando perto de 100 anos. Então, é uma data marcante para mim hoje, 23 de junho. Então, hoje estaremos falando sobre o tema Uma Ética acima de qualquer suspeita. E também ficou combinado para o dia 3 de julho tratarmos do tema A Vida Pessoal com Deus. Como ambos os temas foram extraídos do Sermão do Monte, é interessante fazer aqui algumas preliminares e eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que a gente possa cobrir, pelo menos em uma hora, a exposição desta noite, que é sobre esse tema. Uma ética acima de qualquer suspeita. Quando falamos do Sermão do Monte, preliminarmente, algumas coisas precisam ser consideradas. Inicialmente, é que o Sermão do Monte trata daquilo que chamamos de resumo da doutrina de Cristo. Em outras palavras, tudo quanto Cristo idealizou como sistema doutrinal para a sua igreja e, de maneira mais ampla, para o seu reino,
Essa estrutura doutrinal está toda resumida nesses 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É interessante que Mahatma Gandhi chegou a dizer, aquele líder indiano, chegou a dizer que se a Bíblia não tivesse sido escrita, mas houvesse apenas esses 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles seriam suficientes como matéria de ensino, não só no sentido ético, mas no sentido moral, no sentido espiritual. Claro que a perspectiva dele não era uma perspectiva cristã, mas ainda assim é uma demonstração da relevância e da importância do Sermão do Monte como o resumo da doutrina de Cristo. E se os irmãos olharem para as epístolas paulinas e as demais epístolas, as chamadas epístolas gerais, as epístolas pastorais, os irmãos hão de verificar que ali estão as mesmas doutrinas, só que pormenorizadas. Enquanto Cristo resume, enquanto Cristo pincela os pontos cardeais, enquanto Cristo registra aqueles pontos de relevância, ou que são os pontos onde toda a consistência da doutrina se insere, nas epístolas nós temos essas doutrinas pormenorizadas. Então, é relevante para o cristão ler esses 3 capítulos, estudar esses 3 capítulos, interpretar esses 3 capítulos, fazer uma exegese desses 3 capítulos, para que ele possa entender de uma maneira mais profunda, mais piedosa, mais bíblica, o significado da doutrina de Cristo, o que Cristo idealizou para a igreja, o que Cristo idealizou para o seu reino. Então, essa é a primeira preliminar que eu gostaria de estabelecer. A segunda preliminar é que ali não se trata simplesmente de um código de regras. O Talmud funcionava dessa forma. O Talmud era um código de regras, no estrito senso do legalismo farisaico, só que o Sermão do Monte é diferente. Ele não é um código de regras, simplesmente para você ler, memorizar e tentar cumprir. Absolutamente. O Sermão do Monte, ele é um referencial de idealização da vida cristã. É a suprema idealização da vida cristã. Ou seja, ali nós temos o ideal de vida cristã, que não será possível vivê-lo de forma perfeita, absoluta, enquanto estamos no mundo. É uma idealização presente com uma realização futura na manifestação concreta e definitiva do reino de Deus. Mas enquanto não chegamos a esse tempo, vivemos a tensão do já e ainda não. Em outras palavras, o já é que hoje nós precisamos buscar essa idealização. Nós precisamos esforçar-nos para experimentar, ainda que na nossa relatividade humana, ainda que nas nossas limitações, nós precisamos buscar viver o já, o agora, enquanto o ainda não está adiante, que é a suprema realização desse ideal na manifestação futura, na manifestação concreta e definitiva do reino de Deus entre os homens. Então, esses são pontos que precisam ser
preliminarmente considerados. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é que, em nossa exposição, o que nós fazemos é contextualizar. E é preciso que se explique esse termo, porque há pessoas que pensam que contextualizar ou contextualização é você adaptar a palavra de Deus aos dias de hoje. Mas é ao contrário. Contextualizar é você tomar uma palavra dita há 2000 anos e buscar como é que essa palavra pode ter significado prático na vida dos cristãos de hoje. Por exemplo, no próprio Sermão do Monte, Jesus usa ali duas ilustrações extremamente radicais. Não é? Ele diz, se o teu olho te escandaliza, o teu olho direito te escandaliza, arranca. Se a tua mão direita te escandaliza, arranca. E a impressão que dá é que Jesus esteja ali pregando a mutilação humana, se faz uma leitura muito rápida. E houve um caso, inclusive, de um prisioneiro por estupro, ele tinha problemas nessa área, que ele chegou ao ponto de castrar-se ou mutilar-se, pensando que isso resolveria o seu problema, quando o problema do pecado não está simplesmente nos membros. Ele está em nosso ser todo e principalmente na mente e no coração, onde o pecado é concebido. Então, quando Jesus fala de cortar a mão direita, quando ele fala de arrancar o olho direito, ele usa expressões comuns daquela época e a importância que se dava a essas expressões, como, por exemplo, ainda hoje se dá, quando falamos de mão direita, geralmente todos nós escrevemos com a mão direita. Eu sofri muito na minha infância porque eu escrevia com a mão esquerda, e isso aí era um contrassenso. Isso era um absurdo naquela época. Isso aí ia contra todas as normas, contra todas as concepções que você possa imaginar. Então, a minha professora me forçou tanto que eu consegui passar a escrever com a mão direita, mas é a única coisa que eu faço com a mão direita. O resto eu faço com a mão esquerda, porque eu não sou ambidestro, eu sou canhestro, não é? Não sou destro. E é uma expressão que a gente entende quando usa hoje. Então, Jesus, quando usa essas duas expressões, ele quer dizer exatamente sobre o fenômeno da mortificação do corpo, da mortificação da carne, ou seja, essa mortificação ela é necessária para que vivamos as expressões do reino de Deus. Então, é importante que contextualizar é pegar esses assuntos e trazê-los para os dias de hoje e entender o que eles significam hoje. Como é que a gente pode pôr em prática hoje? Por exemplo, na Epístola aos Gálatas, Paulo fala, e ali é a essência da Epístola aos Gálatas, não é? A questão do legalismo, ele fala da circuncisão. Como é que a gente pode aplicar isso aos dias de hoje, já que a igreja não se circuncida, os membros não se circuncidam, nós não temos essa prática litúrgica no nosso meio. Então, a ideia ali é basicamente tratar do legalismo. Legalismo não é porta de entrada para o reino de Deus. A porta de entrada continua sendo a morte vicária e a morte substituta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus não estava ensinando ali a autoflagelação, Jesus não estava ensinando a mutilação como forma de alcançar o reino de Deus, mas essa linguagem radical, essa linguagem forte, esse radicalismo, essa radicalidade, ela quer definir até onde deve ir o nível de comprometimento do crente com os princípios da vida cristã.
Fazendo aqui uma digressão, eu acho que o nosso grande desafio hoje não é o conhecimento, o nosso grande desafio hoje não é a informação, não é a erudição. O nosso grande desafio é trazer isso para o chão da vida. É a teologia do dia a dia, é o nível de comprometimento que temos de viver isso enquanto cristãos no mundo. É a tendência de você apanhar e não devolver na mesma medida. É a tendência de você sofrer ataques, mas não querer vingar-se na mesma medida, ainda que haja os chamados salmos imprecatórios, alguns deles conhecidos nossos, mas os salmos imprecatórios, eles não implicam que a vingança seja promovida por nós mesmos, mas eles querem dizer que a vingança pertence ao Senhor. Então, significa não agir na mesma medida, sermos agredidos, mas não agredir na mesma medida. Ou seja, é meramente trabalhar com esse conceito de idealização, que será completa e absoluta na manifestação futura do reino de Deus, e também do nível de comprometimento hoje que temos com esses pontos cardeais da idealização da vida cristã que o Senhor Jesus registrou aqui no que chamamos de Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele vai muito, muito mais além daquele conceito do tipo, isso pode, aquilo não pode. Aquilo outro é possível, isso aqui não. Infelizmente, a gente trabalha muito no meio evangélico e, sobretudo, em certos segmentos mais ortodoxos, entre aspas, né? Porque a doutrina bíblica é ortodoxa, então eu coloco mais ortodoxos, entre aspas. A gente trabalha muito com esse conceito de regra, faz-se um conjunto de regras, o que pode, o que não pode, só que muitas coisas ficam de fora. Elas não conseguem ser inseridas ali e elas acabam se tornando uma forma legalista e uma forma incapaz de produzir mudanças, porque nós nunca seremos capazes por nós mesmos de produzirmos aqueles resultados. Então, eu não sou desses que trabalha com esse conceito de regras. Eu sou aquilo que nós chamamos, tanto no mundo jurídico, né, nós chamamos de principalistas. Eu trabalho com princípios. Porque quando trabalhamos com princípios, e o Sermão do Monte é isso, é um núcleo de princípios. Quando trabalhamos com princípios, nós damos aí as bases para as pessoas avaliarem e saberem tomar as decisões corretas nas diferentes situações, nas diferentes circunstâncias da vida. Então, o propósito do Sermão do Monte não é esse. Pode, não pode, faça, não faça. O propósito do Sermão do Monte, basicamente, é dizer: faça porque abençoa. Faça porque traz alegria ao coração. Faça porque é para a glória de Deus. Faça porque esse é o ideal de vida cristã e é a demonstração do que será esse reino de glória, esse reino futuro de glória que se manifestará na plenitude dos tempos. Agora, como é que a gente realiza esses princípios do Sermão do Monte? É outra preliminar, para depois a gente falar sobre a ética que está acima de qualquer suspeita, a ética do Sermão do Monte. Como é que se realiza isso? Pelo esforço humano?
pela nossa capacidade, nós temos em nós mesmos qualidades suficientes que nos deem, digamos, parâmetros de habilidade sobre como realizar esses princípios na nossa vida. E aí é que nós precisamos entender uma coisa. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Então, quando olhamos para o Sermão do Monte, nós precisamos entender que a prática desses princípios só é possível ao crente mediante a mesma graça que o alcançou e o tornou salvo em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, diz lá em Efésios capítulo 2, versos 9 e 10, se não me foge a memória. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, graça, favor imerecido. Graça, algo que recebemos pelo qual jamais poderemos pagar. Está além de todas as nossas possibilidades. Isso é graça. Então, quando falamos de viver essa vida só é vivida mediante a mesma graça que nos alcançou. A graça salvífica que nos alcançou é a graça santificadora que, ao longo do tempo, também é um instrumento de Deus para santificar a nossa vida e fazer com que nós tenhamos condições de viver esses princípios do Sermão do Monte. Agora, uma coisa que precisa ficar aqui bem definida é que graça não significa liberdade para viver pecando. Graça não significa aquele conceito de graça barata que agora você vai alcançar pela graça e você pode viver uma vida libertina. Ao contrário, se você vive uma vida libertina, isso é uma manifestação de que a graça não lhe alcançou. Se você vive uma vida entregue ao pecado, isso é uma revelação de que a graça não lhe alcançou, porque quando a graça nos alcança, ela é bastante para suprir as nossas fraquezas com a força divina, a fim de que evitemos o pecado. Então, graça não é passaporte para o desregramento moral, mas a certeza de que somos perdoados todas as vezes que buscamos o refúgio de Deus em Cristo Jesus. E é essa graça que nos dá a condição de viver esses princípios do reino de Deus na nossa vida. É preciso que isso seja bem considerado, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Gálatas, o apóstolo Paulo faz ali um contraponto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando ele fala de obras da carne, temos de entender carne na linguagem bíblica, temos de entender carne como falando da nossa natureza humana, falando daquilo que somos. E você pode depois abrir aí a Epístola aos Gálatas, você vai perceber que ali tem pelo menos 16 ou 17 qualidades negativas. A expressão é essa, 16 ou 17 qualidades negativas. E, eventualmente, para não ficar nenhuma de fora, o apóstolo Paulo diz, e outras coisas que se equivalem. E quando você lê essas qualidades negativas, e a minha própria definição já está dizendo, não existe nada em nossa carne que preste. É só você ler. Eu não preciso ficar aqui fazendo uma exegese exacerbada, porque o próprio texto está dizendo quais são as obras da carne. Glotonaria, vai por aí afora, né? Gálatas capítulo 5, verso 22.
né? Falta de amor, incompreensão, tudo que você possa imaginar que são frutos daquelas obras ali descritas, são obras da carne. A carne, na sua natureza pecaminosa, só produz o mal. Paulo, então, faz um contraponto com o fruto do Espírito. E uma coisa interessante é que na tradução para o português, a palavra Espírito, ela vem com a primeira letra em letra maiúscula para quê? Exatamente para diferenciar, porque não é fruto do espírito humano. É fruto do Espírito de Deus que vive em nós. É o Espírito de Deus que habita em nosso coração. É Ele que produz esse fruto em nós. Mediante essa graça santificadora, esse fruto é produzido. E esse fruto que ali é descrito, com 9 qualidades, longanimidade, amor, domínio próprio, e vários outros, não é? Para adiantar aqui e cumprir o horário, né? Essas qualidades, elas praticamente derivam, no sentido da pormenorização da doutrina, elas derivam do resumo que Jesus fez no Sermão do Monte. Por exemplo, falando do Sermão do Monte, Jesus disse que na lei, relacionar-se com uma mulher de forma extraconjugal é cometer adultério. Mas ele amplia, e esse é um detalhe do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele amplia os conceitos da lei, porque as pessoas dizem a lei foi abrogada. Não. Jesus veio para cumprir a lei existe, agora a lei não tem poder de salvar, ela aponta o pecado. Mas nós temos que correlacionar a lei com a graça. Enquanto a lei aponta o pecado, a graça é o remédio para o pecado. Enquanto a lei diz você precisa ser condenado, a graça diz você é absolvido pelos méritos da obra de Cristo Jesus. Então, na verdade, no Sermão do Monte, Jesus amplia esse conceito desses princípios e quando fala do adultério, ele acrescenta dizendo, olha, qualquer um que olhar com um olhar cobiçoso para uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Então, veja como é que o princípio é radical. Ele é de uma radicalidade extrema. Por quê? Porque a coisa não começa simplesmente nesses órgãos que temos pelos quais o pecado é instrumentalizado e também, não só o pecado, mas também a graça, a generosidade, tudo isso é instrumentalizado por esses órgãos que temos. Mas tudo começa, tudo tem origem aonde? No coração, que é o centro das nossas vontades, dos nossos sentimentos, das nossas volições. O pecado é concebido, ou seja, é gerado em nossos corações. É lá que começa. É lá que ele é germinado. E se ele não é matado, digamos assim, se nós não matamos o pecado no coração, ele é concebido, é gerado, vem à realidade concreta e é consumado. Então, por isso, Jesus estende o âmbito do conceito para o coração. Tudo começa no coração. Embora Jesus baseie o Sermão do Monte no Antigo Testamento, ele próprio diz, no próprio Sermão do Monte, que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Não é? Jesus se baseia no Antigo Testamento, ele faz uso da Bíblia hebraica
E lá em Lucas, capítulo 24, verso 44, ele inclusive menciona a divisão comum da Bíblia hebraica naquela época, que se dividia em 3 partes: leis, salmos e profetas. Então, Jesus se baseia no Antigo Testamento, mas ele amplia esses conceitos para mostrar que não são meramente conceitos formais, não são meramente conceitos ritualísticos, não são meramente conceitos, digamos assim, para você demonstrar na sua vida do dia a dia e aparentar uma vida de santidade, e aparentar uma vida de piedade. E era nesses pontos que Jesus criticava os fariseus, que Jesus criticava os escribas, porque eles praticavam a lei, não é? Mas os seus sepulcros, como o próprio Jesus diz, eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro só tinham podridão. Foi essa analogia, foi essa a metáfora que Jesus usou. Jesus fez uso dessa metáfora, né? Então, o Sermão do Monte não tem essa ideia de meramente ser um conteúdo formal, né? Você chega, se benze, ou curva, ou dobra os seus joelhos, se levanta, faz todos aqueles ritos gestuais, digamos assim, né? Você entra no templo com aquele rosto assim, meio contrito, aparentando santidade, mas eventualmente o seu coração está cheio de ódio. Então, o que ele quer dizer aqui é que as coisas começam no coração. As mudanças começam no coração. As transformações começam no coração. Então, não basta simplesmente você cumprir um código de regras, mas você entender que esses princípios, eles são princípios que podem ser vividos mediante a graça santificadora, essa graça que o Espírito Santo implanta em nós, e através dela, o próprio Espírito habitando em nós, faz com que nós consigamos, no dia a dia, ir mortificando os nossos membros, de tal maneira que esses princípios possam manifestar-se em nós de dentro para fora. É interessante que Paulo, quando fala sobre santificação, ele usa, digamos, o encadeamento completo e no seu sentido correto. Ele diz: sede santificados em vosso espírito, alma e corpo. E não o contrário, corpo, alma e espírito. Porque quando começa primeiro no corpo, a tendência é ficar só no corpo, porque não tem como isso ter penetração interior. Mas quando começa no espírito, aí não. A obra não é da carne, a obra é do espírito. Porque até a prática, digamos, espiritual, entre aspas, aquele rosto contrito, aquela postura santa, entre aspas, quando ela é meramente uma aparência, quando ela é meramente para demonstrar algo que eu e você não vivemos, isso é hipocrisia, isso é pecado, porque demonstra uma falsa santidade que não é verdadeira em nosso coração. Então, essas preliminares são interessantes em relação ao Sermão do Monte e em relação ao tema de hoje, não é? Uma ética acima de qualquer suspeita, e é exatamente esse o tópico que eu gostaria de tratar aqui nos próximos tempos, nos próximos minutos que temos, né? Deixe-me só me posicionar aqui no meu esboço, né, para poder continuar na exposição.
E eu gostaria aqui de tratar de 3 pontos, então, em relação à ética de Jesus. Primeiro, antes de entrar nesses 3 pontos, né? Cristo, ele estava chamando para a justiça espiritual, moral e interior, em lugar da justiça legalista, cerimonial e exterior dos fariseus. Fazer ritos é fácil. É fácil você criar uma estrutura ritual e cumprir aqueles ritos. É fácil você criar uma estrutura, digamos, cerimonial. Infelizmente, nós vemos aí algumas igrejas introduzindo práticas da liturgia judaica, né? E é fácil você ficar usando esses ritos quando eles são meramente formas. O ponto que eu quero chamar é esse, é forma. Não tem nada a ver com o interior. Então, o Sermão do Monte, ele chama para uma justiça espiritual, ele chama para uma justiça moral, ele chama para uma justiça interior, ou seja, para algo que parte de dentro para fora. Então, o problema dos fariseus, o problema do povo de Israel, é que eles se apegavam e davam maior valor às normas em si mesmas do que ao seu significado. Cumpriam os ritos, mas não atentavam para o que esses ritos simbolizavam. Então, para eles, o que importava era a liturgia, o aspecto restrito da liturgia. E muitas vezes nós, queridos irmãos, como cristãos, também muitas vezes nós valorizamos mais a forma, né? A aparência. Existe uma frase, não é, que dizem que não me lembro a quem atribui a autoria, mas falando da esposa de César, dizendo o seguinte, que a mulher de César não pode apenas ser honesta, ela precisa parecer honesta também. É uma frase interessante, mas ela é um pouco dúbia, porque você pode parecer e não ser. Mas também você pode ser e não parecer, o que, em tese, é meio contraditório, porque Jesus disse: uma boa árvore produz bons frutos. Então, essa frase, para mim, ela só me diz uma coisa. Você pode parecer, mas não ser. Mas se você é uma questão necessária. Se você necessariamente você tem de parecer. Não pode ser aquela teoria do Denorex, aquele famoso sabonete daquela propaganda. Parece, mas não é. Não pode ser dessa forma. Se você é uma questão necessária. Não existe a possibilidade de você não parecer, porque se você você vai parecer com aquilo que você é. E na convivência com as pessoas, nós vamos perceber se elas são ou não, ou se elas só se parecem, ou se elas meramente aparentam. Quem é e também aparenta o que é. Então, é muito importante a gente frisar esse ponto, porque é para esse tipo de vida que nós precisamos levar a igreja, levar os cristãos. Infelizmente, a gente vive uma época de muita superficialidade, né? Vivemos uma época em que eles chamam de sociedade líquida. Bauman cunhou esse conceito, nessa época em que o pensamento passa com muita velocidade, as ideias não se cristalizam, não se firmam. Nós somos de uma época hoje, né, sobretudo no mundo virtual, em que as pessoas querem ler coisas curtas, textos longos já são mais trabalhosos, não querem se dar o trabalho de ler esses textos longos. E então, os conceitos não se firmam, não se cristalizam. E há muitos de nós
muitos dos nossos irmãos que vivem essa superficialidade da fé porque não querem penetrar nessas profundezas e entender o significado delas para a vida cristã. Então, entrando aqui nos 3 pontos. Primeiro, a ética de Cristo no Sermão do Monte, ela é absoluta. Ela não relativiza nada. Tudo ali é direto. Por exemplo, se o teu irmão pecar contra ti, o que é que você faz? Você vai oferecer a oferta no altar. Se o teu irmão pecar contra ti, o que é que você faz? Não é você que pecou contra ele. Olha só a ideia do conceito. Não é você que pecou contra ele, é ele que pecou contra você. O que é que você faz? Deixa a tua oferta, procura o teu irmão e reconcilia-te com ele. Embora quem pecou contra você deveria ter a iniciativa de procurá-lo, mas Jesus põe esse peso sobre aquele que se sentiu ofendido. Se o teu irmão pecou contra ti, vai, procura o teu irmão e reconcilia-te com ele. Ou seja, ele dá aqui um conceito absoluto, completo, em relação ao sentido do perdão, porque o perdão não pode ser unilateral. O perdão tem que ser completo, tem que haver esse ajuste completo. E eu lamento dizer que isso é próprio da nossa carne, né? A gente vive na igreja com cristãos magoados, com cristãos feridos, com cristãos que machucaram, com cristãos que magoaram e não tomaram a iniciativa de fazer qualquer coisa e continuam lá fazendo a sua oferta, entre aspas, mas sem corrigir um problema, só aquela capa de aparência, sem corrigir um problema que precisa ser corrigido no coração. Então, a ética de Jesus, ela é absoluta, né? E ela é absoluta por 3 razões. Em primeiro lugar, ela é absoluta para definir de modo claro o ideal a ser incessantemente buscado por aqueles que professam a fé cristã. Vou repetir uma vez mais. A ética, que é esse conjunto de princípios que regem o reino de Deus, que regem a igreja, a ética do reino de Deus é absoluta. Ou seja, ela não pode ser relativizada, ela é plena, ela é completa, ela é total, ela cobre todas as áreas da vida, ela é absoluta, em primeiro lugar, para definir de modo claro o ideal a ser incessantemente buscado por aqueles que professam a fé cristã. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, nós não temos clareza naquilo que estamos expondo. Muitas vezes, os pontos que expomos são obscuros. Muitas vezes, nós não conseguimos abarcar todas as situações. É por isso que, eventualmente, estatutos precisam ser reformados, eventualmente, uma Constituição precisa ser reformada, novas resoluções precisam ser escritas, portarias e tantas coisas. Nós temos aí um emaranhado enorme de leis, porque novas situações surgem e exigem que se definam limites e maneiras de lidar com aquelas novas situações. Mas em relação à ética do reino, não, ela é plena, total, absoluta, para mostrar de modo claro, não há dúvida, não há, digamos, flexibilidade, ela é clara para mostrar que é o ideal a ser incessantemente buscado por aqueles que professam a vida cristã. Em outras palavras, lá está o nosso norte. Lá está a nossa suprema idealização. Lá
está o ponto para onde precisamos seguir. Lá está o ideal de vida que precisamos viver como cristãos. Então, essa é a primeira razão pela qual a ética do reino de Deus é absoluta. A segunda razão pela qual a ética do reino de Deus é absoluta, e aqui é interessante frisar, eu já fiz isso no início de forma preliminar, mas a segunda razão é para revelar que nenhum esforço humano é capaz de viver essa ética nos limites da capacidade humana. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Eu costumo dizer, quando a gente dá uma topada, não sei se vocês conhecem essa expressão aqui no Rio, quando a gente dá uma topada com o dedão do pé, né? Num paralelepípedo, ou subindo a escada, ou dentro de casa, numa quina. Como dói, né? Agora, sejamos sinceros. Quais são as primeiras palavras que vêm à nossa mente? Será que você diria, glória a Deus, levei uma topada? Né? Maravilha! Levei uma topada. Sejamos honestos. Para eu ser mais ameno, né, no que vou dizer, e se tem lá uma cadeira mal colocada no meio da sala, você deu uma topada e machucou o pé, talvez o mínimo que você fale é isso. Quem foi o filho da mãe que pôs essa cadeira no meio da sala? Né? Isso para usar a expressão mais simples e mais amena que eu possa usar. Porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Não é? Então, a ética do reino de Deus ela é absoluta para mostrar que nenhum esforço humano é capaz, em si mesmo, de nos dar a condição de viver essa ética. Quando alguém lhe faz o mal, qual é o seu primeiro desejo? Eu sei que você é um crente piedoso, eu sei que você é um crente santo, mas qual é o seu primeiro desejo? E, eventualmente, a carne tem um poder suplantador tão forte que, eventualmente, eu ou você reagimos pelo braço da carne. Tomamos a decisão que não deveria ser tomada porque tomamos pelo braço da carne. Quantas vezes nos deitamos e naqueles minutos que antecedem o sono, quando temos insônia, ou quando demoramos a dormir, a nossa mente maquina. A nossa mente viaja fronteiras, viaja tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. E quantos pensamentos malignos vêm à nossa cabeça, quantos desejos afloram em relação àqueles que nos magoaram, a pessoas que nos feriram. O que é isso? É a força suplantadora da carne. Então, a ética do reino de Deus é absoluta para mostrar que nem eu, nem você temos capacidade em nós mesmos de vivê-la. E como é que nós podemos, nas nossas limitações, experimentar essa ética? A única resposta que eu tenho é essa, é pelos méritos da obra redentora de Cristo. Pelos méritos da obra redentora de Cristo. Nenhuma outra maneira possibilita alcançar esse alvo, sendo vão qualquer esforço baseado nos recursos humanos. É a redenção que nos mantém de pé, mediante a graça, e que nos aperfeiçoa em nossa disposição de viver o padrão do reino de Deus. Então, nós temos de aprender a viver esse exercício da graça santificadora no nosso coração.
Abraão de Almeida, ele escreveu uma obra chamada Teu é o Reino, onde ele fala também sobre os princípios do reino. E ele diz o seguinte, simbolizando este ponto: se não podemos alcançar as estrelas, devemos pelo menos nos orientar por elas enquanto navegamos no tempestuoso mar desta vida presente. Há poucas semanas eu ministrei numa aula de escola dominical de nossa igreja. Foi a primeira aula deste trimestre que se encerra no domingo. E eu citei uma senhora escocesa, cristã, piedosa, e ela, perguntada a ela por que ela vivia em meio a tantas dificuldades, numa situação tão crítica, mas ainda assim ela tinha uma vida piedosa, e ela disse: olha, eu navego no meio das tempestades, mas o meu coração não está nas tempestades, o meu coração está no porto. Em outras palavras, eu estou aqui no meio desse mundo pecaminoso, mas o meu coração está em Cristo. O meu coração está lá na linha de chegada. Aonde eu vou atravessar, você vai atravessar, e aonde seremos recebidos pelo nosso Senhor, que nos redimiu, nos salvou e nos deu graça para mortificar a nossa carne e prazerosamente servi-lo de todo o nosso coração. Então, a ética do reino de Deus, ela é absoluta para revelar que não é o nosso esforço humano, senão a graça de Deus em nós. E como terceiro ponto, a ética cristã é absoluta para demonstrar de forma antecipada, aqui e agora, como que por espelho, aqui e agora, demonstrar o sublime estilo de vida a ser experimentado na dimensão futura e concreta do reino de Deus, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza, onde o pecado será banido. Eu me lembro do pastor Antônio Gilberto ensinando, e ele mencionava João capítulo 1, verso 19, a descrição do batismo de Jesus no Jordão por João Batista. Quando João, o Batista, ele olha adiante e vê Jesus se aproximando e se dirige à multidão e diz à multidão: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu me lembro do pastor Antônio Gilberto pregando nesse verso, e ele dizendo que esse verso terá o seu cumprimento total, absoluto, na dimensão futura do reino de Deus. Porque naquela condição, o pecado será banido. Há um hino da harpa cristã, acho que é o 422, que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. E você pode completar aí. Ou seja, em terceiro lugar, a ética absoluta do Sermão do Monte é para demonstrar de forma antecipada, como que por espelho, o sublime estilo de vida a ser experimentado na dimensão futura do reino de Deus. Naquela época, os nossos corpos serão transformados, incorruptíveis, gloriosos, imortais, não mais sujeitos a essa natureza física, serão corpos, mas não sujeitos mais a essa natureza física, e já não teremos sobre nós o domínio do pecado.
um grande autor, John Stott, e isso é aceito pela comunidade evangélica em geral, pela comunidade cristã em geral, indistintamente, não importa a corrente teológica. Ele disse: fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos finalmente salvos do corpo do pecado. Então, santidade absoluta, plena, quando fomos salvos da pena, da culpa do pecado, pela morte vicária, substituta de Cristo Jesus. Santidade progressiva pelo lado humano, enquanto estamos sendo salvos do poder do pecado, ou seja, essa luta diária por mortificar os nossos corpos mediante esse ideal do reino de Deus, da ética absoluta do reino de Deus, esse ideal que só vai ter concretização plena na manifestação futura do reino de Deus. Então, estamos sendo salvos do poder do pecado e, finalmente, seremos salvos do corpo, ou seja, a glorificação final do corpo do pecado, porque nessas condições futuras o pecado já não terá domínio sobre nós. Hoje, vemos em parte, hoje vivemos um dia de cada vez, hoje sofremos as consequências das nossas limitações, mas prosseguimos para o alvo, porque nossas esperanças são renovadas a cada manhã pela certeza de que o alvorecer da perfeição não é uma utopia, mas uma expectativa santa a ser consumada na restauração de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, para concluir, já percebo que as horas chegam ao fim. Para concluir, a ética do Sermão do Monte, ela não vem carimbada com advertência: faça, senão morre. De forma alguma. Ela diz: faça, porque produz vida. Uma outra coisa que nos ajuda a entender isso é o que o salmista disse lá no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Não é algo opressivo, não é algo para você se mutilar, não é algo para você se flagelar, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, buscar esses princípios, viver esses princípios, não é meramente, são princípios universais, mas não se impõe meramente pelo caráter jurídico ou punitivo, mas pelo deleite que eles proporcionam ao nosso coração, pelas bem-aventuranças que eles propõem, a extrema felicidade que eles propõem e a certeza de que aqui experimentamos por espelho. É o já, mas viveremos na sua dimensão plena e absoluta na manifestação futura e concreta do reino de Deus. Então, a ética do Sermão do Monte implica em descansarmos sempre nos braços do Senhor Jesus, que nos conduz em triunfo até a vitória final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude e que possamos inculcar isso em nossa mente, inculcar em nosso coração, ter isso metabolizado. A palavra metabolizar, ela é muito forte. Você se alimenta, come, e à medida em que começa o processo de metabolização já na mastigação na boca, pelo esôfago, pelo estômago e termina lá no duodeno, então os nutrientes são extraídos e esses nutrientes
de acordo com as suas especificações, eles são distribuídos pelo corpo e é isso que nutre, é isso que sustenta, é isso que mantém o nosso corpo de pé. Então, que a gente possa permitir essa metabolização da palavra em nossa vida, para que a gente viva de forma piedosa, cristã e santa, não como capa, mas como fruto interior da morada do Espírito Santo em nosso coração. Deus abençoe.